Vamos lá, pessoal, fechar aqui a parte 1 com o exercício 5, tá? O 5, vocês podem ver que ele é bem parecido, tá? Vamos aqui voltar rapidinho lá para cima com o exercício 1, tá? Ele é uma modificação do algoritmo do teste mesa 1, tá? Um pouco mais complicado, tá? Eu modifiquei, tá? A questão 1, dando uma complicada nela, mas longe, muito longe mesmo de ser algo difícil, tá? Ainda é um teste mesa até que tranquilo, beleza? Então, olha só, o usuário vai nos dar como entrada o valor 2, tem aqui uma função com um belo nome, que é a função maluca, excelente nome, e aqui um int main, tá? O int main vai receber variável base e a variável aux vai receber 0 como entrada. Aí eu vou ler o valor base do usuário, que vai ser o valor 2, está aqui informado, vou chamar a função passando como parâmetro a variável base e uma constante, que é o valor 5. Então, aqui eu tenho um produto, tá, do retorno da função por 250. E o resultado vai ser atribuído na variável aux. Então, aqui primeiro eu chamo a função e executo. Com o retorno da função, eu vou multiplicar por 250 e vou jogar esse valor na variável aux. Tá? Então, antes de modificar a aux e antes de multiplicar por 250, eu vou chamar a função, executar inteiramente e retornar, aí sim, para fazer os cálculos. Por fim, aqui impressa a variável variável base e a variável aux, tá? Aux com 3 casas decimais, tá aqui na impressão. A função aqui maluca nos retorna um valor float e ela recebe 2 inteiros como parâmetro, tá? Ela tem um while aqui e dentro do while tem um if, tá? Então eu não vou explicar agora esse código, vamos fazer aqui o teste de mesa passo a passo para vocês entenderem o porquê de tudo isso. E no final o return 1 sobre t. Vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação. Tá aqui a tabela, tá? Separei o main e a função maluca, o main com as suas variáveis base e aux e a função com as suas variáveis, os parâmetros n e b e a variável interna t, tá? E aqui eu coloquei a coluna de teste para indicar o teste do while, tanto o teste do while quanto o teste do if, tá? Eu posso usar a mesma coluna para indicar os testes do if e do while. Eu não preciso criar uma coluna para o if, uma coluna para o while. Basta botar uma coluna teste. Beleza? Então vamos lá. Como sempre, int main linha 14. Estou só no main, esqueça a função. As variáveis base e aux nem existem. Posso indicar com traço, interrogação, qualquer coisa. Linha 16, né? Linha 15 eu pulei, que eu só criei a variável, como eu já disse em outros exercícios. Linha 16, aux vai receber 0. Então, base ainda contém nicho de memória, como pode ver na tabela aí. Por isso, o interrogação. Tá? Linha 17, eu vou fazer uma impressão na tela, pedir um inteiro para o usuário. Ele vai me informar, como foi dito no enunciado, na linha 18, 2. Tá? Então, 2 vem depois aqui do espaço em branco entre o, 2 pontos e as aspas. Eu vou guardar 2 então na variável base, está aqui a variável base com 2. Linha 19, chamada da função. Como eu disse, aux não vai ser modificada por enquanto, vale 0 ainda. Eu vou chamar a função, calcular, executar, retornar, aí sim, o retorno vezes 250 e esse resultado jogado na variável aux. Então, eu saio da linha 19, passando como parâmetro a variável base, que vale 2, e a constante 5. Então, lá na linha 2, na função maluca, eu esqueço o main, n vai receber 2, b vai receber 5, e o t ainda nem existe, está ali indicado. Vou para a linha 4. Na linha 4, a minha impressão veio, tal qual fizemos no exercício 1, duas quebras de linha abaixo. Por quê? Aqui, quando eu digitei 2, eu dei Enter. Dei Enter, o meu cursor veio para cá. Estava aqui, na linha de baixo. Aí, na hora que eu imprimi lista, a impressão é feita com /n no início. Então, é quebrada a linha para cá, aí sim lista é impresso. Então, são duas quebras de linha. Uma devido ao scanf e a outra devido ao /n. Então, cuidado com isso na prova, tá? Para sempre lembrar que scanf automaticamente dá uma quebra de linha e o /n, é claro, também nos dá uma quebra de linha. Beleza? Então, linha 5. Linha 5 temos um teste. While n maior que menos 5. O n vale 2, lógico que 2 é maior que menos 5, é verdadeiro. Linha 6, t recebe n vezes b. N vale 2, b vale 5, 2 vezes 5, linha 6, o t vale 10. Beleza? Aqui que entra a questão. Olha só, na linha 7 eu tenho um teste, que é if t maior que 0. O t vale 10, então o teste é verdadeiro. Perfeito? Só que, olha só,
O if ele está sem chaves, tá vendo? Aqui não tem a chave abrindo no if nem fechando. Então, quais comandos então estão dentro do if, se o comando nem alinhado está? Aqui eu não botei a linha 8 alinhada, né, com espaço aqui para frente, né, depois do if, justamente para vocês entenderem o seguinte, tá? Que o alinhamento ele é altamente recomendável, mas ele não é obrigatório, tá? Então, mesmo que se eu tiver, né, de forma desalinhada mais de um comando depois do if e eu não colocar chaves, somente o próximo comando fará parte do if. Então aqui só a linha 8 faz parte do if. As linhas 9 e 10 já estão fora do if porque o if está sem chaves. Se eu quisesse que as linhas 8 e 9 fizessem parte do if, eu deveria colocar aqui uma chave abrindo e uma chave fechando depois. Mas como não fazem parte, eu não faço nada. Somente a linha 8 faz parte do if. Tá? Então, eu não alinhei aqui de forma proposital para sacanear vocês mesmo no bom sentido. Tá? Para vocês treinarem o olho de vocês e não errarem besteira. Porque na prova pode vir assim. Tá? Não é difícil vir assim realmente de forma desalinhada. Beleza? Então, ó, se o teste é verdadeiro, eu vou executar a linha 8, que é a linha do if. Então, o t vai receber menos t. Se o t vale 10, ele vai receber menos 10, aqui na linha 8. Então, na linha 9, na mesma linha de lista, né, já que aqui não tem barra n, aqui não tem barra n, e nesse intervalo eu não tive nenhum scanf, eu imprimo o valor de t, que é um float com 6 casas decimais, menos 10, estão aqui os 6 zeros. E imprimir, né, 10 e depois um espaço em branco. Então, o meu cursor está aqui. Ó, tá? N recebe n-4. Na linha 10, o n valia 2, 2 menos 4, o n passa para ler menos 2. Terminei? Lógico que não. O while sempre termina na linha da condição, como já discutimos isso nos outros exercícios. Então, voltamos na linha 5 e testamos. N é maior do que menos 5? N vale menos 2. Menos 2 é maior do que menos 5? Verdadeiro. Então, tudo de novo. While. T recebe n vezes b. O n vale menos 2. O b vale 5, menos 2 vezes 5, menos 10. Então, por acaso, o t continua valendo menos 10. Tá? Linha 7, outro if. If t maior que 0. O t agora vale menos 10. Menos 10 é maior que 0? Isso é falso. Se é falso, a linha do if, que, como nós vimos, é somente a linha 8, não vai ser executada. Né? Eu vou pular a linha 8, já que somente a linha 8 faz parte do if, então eu vou direto para a linha 9. Na linha 9, eu imprimo o valor de t na mesma linha que a impressão anterior, que está aqui, menos 10 de novo, impresso com suas 6 casas decimais. Né? Na mesma linha, porque, como nós dissemos, não teve nenhum barra n aqui na impressão e nenhum scanf de uma execução do while para outra. N vai receber n-4, menos 2, menos 4, dá menos 6. Terminamos? É lógico que não. Voltamos na linha da condição. Menos 6 é maior que menos 5. Isso é claro que é falso. Se é falso, eu encerro meu while, não executo mais as linhas de 5 a 11 e sigo para a linha seguinte, que no caso é o return 1 sobre t. Tá? Então eu vou retornar 1 sobre menos 10. Tá? Eu vou retornar menos 0,1. Beleza? Então, aqui na tabela eu indico o return, como que a função terminou, e voltamos para o main. Na volta para o main, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui, né, o retorno da função, como nós vimos, é 1 sobre menos 10, certo? Então vai ser 1 menos 1 sobre 10, na verdade, né, menos 1 sobre 10, vezes 250. Isso dá para a gente menos 25. Né? É só fazer as contas aí. Menos 0,1 vezes 250 dá menos 25. Né? Então, AUX vai receber menos 25. AUX é um valor float. Aqui na tabela eu indiquei com uma casa decimal. Tá? Na tabela pode colocar com uma casa decimal a 6 casas decimais, tanto faz. O que importa realmente para float é que na impressão ele tenha as 6 casas decimais, tá? Caso não haja, né, formatação. Então, na tabela, o float, eu posso indicar até a minha fração, né, que seria menos 1 sobre 10. Tá? Mas as 6 casas na tabela não são obrigatórias, na impressão já são. Tá? Beleza. Então, na linha 20, vamos imprimir aqui um inteiro e um float. O inteiro é o valor da variável base, está aqui. O valor de base é 2, então é valor 2,
calculado. 2 pontos, um float com 3 casas decimais. Então, é um valor de AUX com 3 casas decimais. Então, no caso, menos 25.000. Tá? Então, aqui essa impressão vem uma linha abaixo devido ao barra N e está aqui feita a impressão com float. Return 0 terminando. Tá? Indicando, então, a nossa linha final, como que as variáveis terminaram. Então, gente, esse exercício é importante porque ele trabalha com impressão de float com 6 casas e float com 3 casas, tá? Impressão formatada. Ele usa código aqui na repetição um while, né? Com if sem chaves, o if somente com um comando, de forma desalinhada, o que gera bastante dúvida. Tá? Então prestem atenção na prova. Tá? Que esse tipo de código assim, um pouco mais confuso pode vir. Tá? É só ter atenção para vocês não errarem. Né? Aqui também a função, o retorno, ele é multiplicado, né, por algum valor, enfim. É um teste mesmo um pouco mais diferente para vocês realmente tentarem ver as coisas de forma um pouco mais elaborada. Então essa foi a parte 1, tá, da lista. Partam agora para a parte 2, que ela também está bastante interessante, que é a parte de condicionais.